Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal José Souza Miranda. Este canal foi feito exclusivamente para nós falarmos da graça e do amor de Deus, ok? Aquilo que está verdadeiramente escrito na palavra de Deus. Muito obrigado por assistir esse canal e estar vendo este vídeo e tantos outros que nós iremos colocar. Bem-vindo! Ajude este canal. Como? Não precisa você pagar nada, não precisa você fazer nenhum donativo, como alimentos, roupas, etc e tal. Você pode sim ajudar, é de graça essa ajuda. Divulgando. Como? Divulgando, compartilhando com seus amigos, com seus parentes, seus mais chegados, até aqueles que não são tão chegados, que todo mundo tem, ok? Divulgue, fale deste vídeo, mostre para eles, e aí você vai estar contribuindo, ajudando a divulgar o amor e a graça de Deus. E divulgando esse pastor excelente, que é o bom pastor, o pastor que cuida das suas ovelhas, o pastor que morreu, deu a vida pelas suas ovelhas, mas que hoje está vivo diante de Deus, o Pai, intercedendo por suas ovelhas aqui na terra, que sou eu e você. Ok? Então faça isso. E você será muito feliz. Você será muito abençoado com toda a sua família. Beleza, gente? Eu tenho a satisfação. É uma satisfação muito grande estar aqui falando desse amor e desta graça. Eu estou aqui com a Bíblia na mão. Vá lá, pegue a sua Bíblia e nós vamos ler o Salmo 23. Ok? Vamos ler o Salmo 23. Hoje, como no vídeo passado eu prometi. Salmo do Bom Pastor. Olha só. Salmo do Bom Pastor. Salmo 23. Esse salmo, ele era cantado no templo. O povo de Israel cantava muito os salmos. Era o cântico deles quando chegavam no templo. E os mártires cantavam os salmos. O Salmo 91, o Salmo 23 eram os preferidos dos mártires. E nós precisamos estar lendo e cantando estes salmos maravilhosos. Ok, meus amados? Vamos fazer a leitura cantando. Ok? Eu não sou um bom cantor, mas a gente arranja aqui. Tá bom? O Salmo do Bom Pastor. A gente canta assim. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos
todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Desculpe aí algumas falhas. Mas é assim. O povo de Israel cantava muito. Louvavam ao Senhor através dos salmos maravilhosos. Esse é o Salmo 23. Meus amigos, o Salmo 23 é talvez o salmo mais conhecido de todos eles. Eu até arriscaria dizer que ele pode ser também a parte da Bíblia mais conhecida de todos. É assim como São João 3,16, quem não conhece esse verso bíblico. É citado por muita gente, muitos pregadores, muitas pessoas que conhecem a Bíblia. O versículo de São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Assim é o Salmo 23. É um dos mais conhecidos por todos. Minha mãe, por exemplo, ela não dormia sem que ela lesse o Salmo 23. E eu aprendi com minha velhinha, minha vozinha, mãe, a ler a Bíblia e este Salmo preferencialmente. Eu coloco este Salmo nas minhas orações. Depois que eu inicio a oração, que eu estou talvez, às vezes, para terminar, eu cito o Salmo 23. Ou se não, eu começo a oração com o Salmo 23. E depois continuo. Assim também como às vezes eu começo com o Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou para nós orarmos desta forma, dizendo as palavras que ele nos ensinou. Pois então é isso, o Salmo é um dos mais conhecidos. E é universalmente. E ele é conhecido como o Salmo do Bom Pastor, como já citei. E é ao mesmo tempo deleite das crianças e o consolo dos mais velhos. Oh, como ele me consola. Consola todos nós. É o consolo dos mais velhos. É chamado de a pérola dos salmos. Olha só que maravilha. O Salmo 23 é chamado a pérola dos salmos. Ele tem uma mensagem para os seres humanos de todas as épocas. Não foi só naquela época, não, quando ele foi criado. Ele traz uma mensagem para todas as épocas, assim como toda a Bíblia. Para mim, toda a Bíblia ela traz mensagem para todos, de todas as épocas. E este salmo, como um cântico, ele se divide em 3 estrofes. 3 estrofes, é interessante. Vocês podem observar. A primeira e a segunda estrofe estão nos versos de 1 a 4. Ele tem apenas 6 versículos. E musicalmente falando, o verso de 1 a 4 descreve a primeira e a segunda estrofe que descreve a amorosa direção e proteção do pastor. Olha só. A terceira apresenta nos versículos 5 e 6, ok? Apresenta então a hospitalidade oferecida pelo anfitrião, que é o bom pastor, ok? E aqui, voltando, lendo, diz a Bíblia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Mas aí eu tenho uma questão para discutir com vocês. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas acontece na maioria das vezes, hoje mesmo, por exemplo, eu fui ali no meu armário, né? E encontrei lá alguma coisa faltando. Eu abro a minha geladeira e lá eu vejo alguma coisa está faltando. A sala, meu guarda-roupa, meu quarto, em outros lugares a gente vê alguma coisa, está faltando alguma coisa. Mas ué, o que está acontecendo? A Bíblia diz, no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que está acontecendo? A Bíblia está errada? De maneira nenhuma, Deus não erra, a Bíblia não erra. O que pode estar errado sou eu. A minha maneira de interpretar a palavra de Deus, os argumentos bíblicos, né? Eu que falho. Aí as coisas terminam falhando também na minha casa aquilo que eu necessito. Existem duas maneiras excelentes de se interpretar este salmo, principalmente o versículo 1. E a primeira eu posso dizer que é a seguinte: o Senhor é o meu pastor, ainda que alguma coisa me falte. Por que o Senhor só pode ser meu pastor quando eu tenho de tudo? Quando não falta nada, quando está tudo bem, não tem nenhuma coisa difícil. Aí ele é meu pastor. Não, o Senhor então é o meu pastor, ainda que alguma coisa me falte. Porque logo, logo ele vai providenciar tudo. E a segunda maneira, para mim, a mais apropriada, é a seguinte: o Senhor é o meu pastor e ele nunca falha. Oh, glória! É isso. Ele é que nunca falha. Agora eu não, nem você. Nós somos homens, mulheres falhas, defeituosos. E por causa disso é que alguma coisa falta na nossa casa. Mas Deus é nosso bom pastor e ele supre. Paulo disse em Efésios, capítulo 1, se não me foge da memória, que Deus supre todas as nossas necessidades. Oh, maravilha! Ele é esse pastor. Ele nunca falha. E nós poderíamos ler o Salmo 23 também da seguinte forma. Do verso 6 ao verso 1. Oxente, mas como assim? De baixo para cima? Ou então você pode, e eu também, continuar lendo da forma mais correta, que é do primeiro verso até o final. Mas só que a gente deve ler da seguinte forma também. A partir do verso 2, nós devemos voltar ao verso 1. Olha como soa bacana. Olha que melodia bacana quando a gente lê desta forma aqui, voltando sempre ao primeiro verso. Como eu disse, a versão mais apropriada para mim é: o Senhor é o meu pastor e ele nunca falha. Ele que nunca falha. Glória a Deus. E a gente lê assim: o Senhor é meu pastor e ele nunca falha. Ele nunca faltará. O verso 2 diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Aí você volta ao primeiro verso. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e ele nunca falha. Oh, maravilha. Verso 3. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Voltando lá, primeiro. Porque o Senhor é o meu pastor e ele nunca falha. Oh, glória a Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e ele nunca falha. Glória, glória, glória a Deus. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Por quê, amigos? Porque o Senhor é o meu pastor e ele nunca falha. Ele nunca falhará.
Ele nunca falhou e jamais falhará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Quanto tempo? Para todo sempre. Amém. Amém e amém. Porque o Senhor é o meu pastor e Ele nunca falha. Oh, glória a Deus. Esse é o bom pastor. Pastor que cuida das suas ovelhas, que coloca em pastos verdejantes. Os pastos naquela época era na beira de um riacho, pasto verdejante. E Davi levava as suas ovelhas e ele se considerava uma ovelha do bom pastor que era o Senhor Jesus Cristo. As águas eram cristalinas, o alimento das ovelhas era apropriado, né? A grama era bem verdinha, bem aciado, e ali então ele deixava as suas ovelhas. Ó, meus amados amigos, Jesus quer conduzir você, quer conduzir a sua família. Por que não aceitar esse bom pastor? Se entregue a ele. Há 3 caminhos bons para nós fazermos muito fácil e andarmos, que é muito fácil. 3 maneiras também. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E em terceiro lugar, ele diz: descansa no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração, quando os teus desejos forem bons. Quando você desejar ajudar o próximo, quando você ajudar, ou melhor, quiser seguir a Cristo, ele satisfará os desejos do teu coração. Quando você quiser ir para a igreja, todo o tempo adorar o Senhor, quando você quiser estar sempre orando, estudando a Bíblia, testemunhando do amor de Deus, então ele satisfará os desejos do teu coração. E além disso, ele vai fazer outra coisa interessante. Porque ele promete dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Oh, glória a Deus. É isso que vem depois. A comida, né? A moradia, o carro para você passear. É depois disso. Tá bom? A roupa, o calçado, os móveis de dentro da casa. E tudo mais vem depois que você busca ao Senhor. Se me buscares, me achareis, diz o Senhor. Buscai o Senhor, busquem. Se entregue nas mãos dele. Atente para a mensagem do Senhor. Viva a vida que Jesus Cristo está nos ensinando. Que lá no futuro, na eternidade, estaremos com ele para sempre. E ele será nosso pastor. E haverá um rebanho e um só pastor, que é a pessoa desse pastor maravilhoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Fique com Deus. Deus te abençoe e te guarde. Nós vamos encerrando por aqui. Na esperança de que logo, daqui a alguns dias, estaremos passando um outro vídeo que eu quero trazer a mensagem de um homem que nasceu sendo velho. Oh, curioso, você sabe disso? Um homem que nasceu sendo velho. Nós vamos estudar sobre esse assunto no próximo vídeo. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde.